Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 19 de outubro, e hoje nós encerramos o livro de Marcos. Hoje nós concluímos a leitura do livro. Hoje nós lemos os dois últimos capítulos de Marcos, que foram os capítulos 15 e 16. Uau! Terminamos mais um livro a menos para nós concluirmos o nosso ano bíblico. É ou não é? Eu tenho certeza que você está firme comigo também. Muito bem, queridos, vamos comentar esses dois capítulos aqui neste pequeno vídeo que eu estarei fazendo aqui. E queremos responder a seguinte pergunta neste vídeo. Olha só a pergunta. O batismo é importante para a salvação? O que você acha? Sim ou não? Se você quiser saber a resposta, então assista esse vídeo até o fim, que eu estarei respondendo essa pergunta para você. O batismo é importante para a salvação? Eu preciso ser batizado para ser salvo? Então assista o vídeo. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso comentário da leitura de hoje. O batismo é importante para ser salvo, para a salvação? Eu preciso ser batizado? O que você acha? Nós vamos responder, mas antes eu já peço para você dar um like neste vídeo e olha, se inscreve no canal, é importante a sua inscrição nesse canal. Eu preciso que você se inscreva. Este é um canal ainda pequeno, o YouTube tem que entender que esses vídeos são relevantes e que ele possa indicar esses vídeos para outras pessoas. Então eu preciso da sua inscrição. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante a sua inscrição. Então aperta aí esse botãozinho vermelho de se inscrever e se inscreva no canal. Muito bem. Capítulo 15, Jesus diante de Pilatos. Eles prendem Jesus, Judas traz Jesus com um beijo e as pessoas prendem Jesus, levam Jesus diante de Pilatos. E Pilatos tenta fazer ali umas gracinhas ali, dizendo que não tem culpa, que dá do sangue de Jesus, e que isso e aquilo, mas enfim, ele acaba condenando Jesus, solta um criminoso chamado Barrabás, e Jesus, que nada havia feito, é condenado à crucifixão, à morte de cruz, e lembrando que a morte de cruz era a pior morte que era oferecida para os bandidos da sociedade daquela época. A morte era terrível, a pessoa ia morrendo aos poucos. De acordo com alguns escritos antigos, diz que um condenado à morte de cruz, dependendo do porte físico dele, ele aguentava na cruz até 6 dias crucificado. Então veja, era uma morte devagar, terrível e muito dolorida. Então era a pior morte que poderia ser oferecida para os criminosos daquela época, era a morte de cruz, era a morte justamente que os romanos ofereciam para que as pessoas refletissem bem se elas iriam cometer algum crime, porque o que esperava a elas era terrível. Mas lembrando que Jesus não merecia essa morte, Jesus ele nada fez. Eles armaram para cima de Jesus, ali os líderes religiosos da época, por inveja de Jesus, com medo de perder a credibilidade, perder o status que eles tinham. Eles eram considerados ali os mentores, né? Os que dirigiam toda a religião da época. O povo se consultava com eles, então eles ficaram com medo de perder essa pompa. Eles entregaram Jesus, e ao mesmo tempo também que o governador romano ficou com medo de Jesus criar alguma revolta no povo. Então houve ali, eles bolaram entre eles uma maneira de prender Jesus e matar Jesus. E Jesus ele morre na cruz então, e as últimas palavras de Jesus na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ali na cruz, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu sem a companhia do Pai, porque todos os pecados da humanidade recaíram sobre Jesus. E lembram-se que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus se sentiu separado de Deus ali naquele momento, porque os pecados da humanidade toda recaíram sobre Jesus. Desde Adão até a última criança que nascerá
antes de Jesus voltar. Todos esses pecados caíram sobre Jesus, a ponto dele não aguentar e morrer. Lembram-se que eu falei que o condenado de morte de cruz, dependendo do porte físico, aguentava até 6 dias na cruz. Mas por que Jesus morreu rápido, né? Por que Jesus ele foi levado ao Monte do Calvário às 9 horas da manhã, ao meio-dia foi crucificado e às 3 horas da tarde ele estava morto? Por causa dos nossos pecados. Foram todos os pecados depositados sobre Jesus, a culpa desses pecados recaiu sobre ele, a ponto de o coração dele não aguentar e ele morrer. Isaías diz, né, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Então, o que matou Jesus foram os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Isso que matou Jesus ali na cruz do Calvário. Capítulo 16, nós temos a ressurreição de Jesus. Então, Jesus ele morre na sexta-feira à tarde. Ele passa o sábado na sepultura, descansando o sábado, né? Como ele fez na criação. Lembram-se que na criação ele criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. E na redenção, então nós temos a criação e a redenção. E na redenção também Jesus redimiu o ser humano, né? Pagou a dívida que o ser humano devia, que era alta a nossa dívida. E depois de um trabalho bem feito, de um trabalho esplêndido, não houve falha, Jesus nunca pecou. Jesus garantiu para você e para mim uma segunda chance. E depois, então, para coroar este trabalho, Jesus ele descansa o sábado na sepultura. E logo nas primeiras horas do primeiro dia da semana, que hoje é conhecido como domingo, Jesus, então, ele ressuscita dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus, ela garante a sua ressurreição. Se nós viermos a morrer, ela garante a nossa ressurreição, a minha ressurreição, a ressurreição de Jesus. Então, a importância da ressurreição de Jesus é que ela garante todas as outras ressurreições que haverão quando Jesus voltar. Amém? Então, quando Jesus voltar, nós estudaremos isso um pouco mais em Tessalonicenses, capítulo 4, nós falaremos um pouco sobre a ressurreição dos mortos. E aí Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece às mulheres, depois aparece aos seus discípulos, ele fica aqui por 40 dias ainda. E aí no final do capítulo 16, nós temos a ordem de Jesus. Antes de Jesus ascender ao céu, Jesus passa uma ordem para os seus discípulos. E a ordem para os seus discípulos é essa: vão para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E aí Jesus fala no verso 16, essa é a resposta para a nossa pergunta inicial. Qual é a pergunta que eu fiz aqui? Eu perguntei o seguinte: o batismo é importante para a salvação? Eu posso me salvar se eu não for batizado? E aqui no capítulo 16 e no versículo 16 de Marcos, olha só, decora aí, hein? Marcos 16, 16. Decorou? Marcos 16, 16. Esse texto aí, você tem que lembrar desse texto, porque esse texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Então veja, se eu creio em Jesus, se você crer em Jesus, nós temos que ser batizados, porque o batismo é um casamento com Cristo. O batismo é o morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu morrer para a velha vida e nascer para uma novidade de vida. Esse é o símbolo do batismo, né? Por isso que o batismo tem que ser por imersão, que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Simboliza a minha morte para o mundo e a minha ressurreição para a vida eterna. Então, esse símbolo não existe quando eu apenas jogo água na cabeça de uma pessoa. Então a pessoa tem que ser totalmente submersa. Então, por isso que o batismo correto, atenção, hein? O batismo correto, o batismo bíblico é o batismo por imersão. Não existe batismo por aspersão. Jogar aguinha na cabeça, isso não é bíblico. Ok? Muito bem. Então, o batismo é importante para a salvação? Sim. Quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas, evangelista, mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado e Jesus falou para ele: em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Então Jesus garantiu a salvação para aquele ladrão e ele não foi batizado. E aí? E agora? O batismo é importante para a salvação e o ladrão da cruz não foi batizado.
Mas, queridos, olha a situação que estava aquele ladrão da cruz. Ele se converteu ali naquele momento. Então, com certeza, se ele pudesse ter uma segunda chance, ele seria batizado. Mas ele estava crucificado. Ele estava pregado com as mãos e pés, como que ele poderia ser batizado? Então, a decisão dele naquele momento, ele decidiu entregar a vida dele a Cristo naquele momento. Então, a decisão dele bastou para garantir a salvação para ele. Tá? Ele entregou a vida a Cristo. Agora, eu e você, nós não estamos condenados a uma morte de cruz, ninguém aqui está crucificado. Então, eu e você podemos caminhar para um tanque batismal, podemos, ou um rio, se você preferir, né? Não importa o local, tá? Olha, tem gente que fala assim, o batismo só vale se for no rio. Não, o batismo, ele é válido quando há muitas águas, não importa se é num rio, ou numa piscina, ou num tanque batismal. Tem que ter água suficiente para cobrir a pessoa, ok? Entendido? Então, veja, nós podemos ser batizados. Ninguém aqui está preso ou está, né, que não pode caminhar até o tanque batismal. Então, para nós, devemos sim caminhar. Eu já passei pelo batismo, eu já fui batizado por imersão em 2003. Em setembro de 2003, o batismo da primavera, os batismos mais bonitos que existem na igreja adventista. É um desses batismos que eu fui batizado, que eu entreguei a minha vida a Cristo. E você? E você que está me assistindo agora, você tem o desejo também de ser batizado, de ser batizada? Se você tem esse desejo, se você quiser saber como se preparar para ser batizado, como você se prepara para ser batizada, deixa aqui nos comentários. Eu quero ser batizado, eu quero me preparar para o batismo. Comenta aqui nos comentários deste vídeo. Deixa aí o seu contato que eu vou entrar em contato com você e vou ajudar você a se preparar para ser batizado, para ser batizada, porque a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E dependendo até o local que você mora, eu vou assistir o seu batismo. Eu vou no seu batismo, tá? Eu prometo para você que eu vou. Se não for muito longe, né? Se não for muito longe aí, se for um local que eu consiga ir, eu vou assistir o seu batismo. Mas o que eu quero, meu irmão, minha irmã, é ver você no céu, tá bom? Eu quero te ver lá. E o batismo é importante, sim, para a salvação. Deus abençoe você. E amanhã nós nos encontraremos aqui com o quê? Com um livro novo. Nós começaremos amanhã o livro de Lucas. Amanhã já começaremos o livro novo. Segue firme. Um abraço. Tchau, tchau.